Era o ano 40 depois de Cristo. E naquela tarde, em uma cidade à beira do mar Mediterrâneo, algo estava prestes a mudar o curso da história para sempre. Não com espadas, não com exércitos, mas com uma visão, uma voz e um homem que ninguém esperava que Deus fosse chamar. Cesareia era uma cidade de poder, construída para impressionar com seus aquedutos de pedra, seus templos reluzentes e seus mercados barulhentos. Ela era o símbolo vivo da dominação romana sobre a terra de Israel. E no coração dessa cidade havia um homem chamado Cornélio. Ele não era qualquer homem. Cornélio era centurião da coorte italiana, um oficial que comandava 100 soldados romanos com autoridade absoluta. Sua voz era lei, sua presença, intimidação. Ele usava a armadura do maior império que o mundo havia conhecido, e quando ele andava pelas ruas de Cesareia, as pessoas abriam caminho. Mas havia algo diferente nesse homem. Por baixo da armadura havia um coração que buscava algo que Roma não conseguia oferecer. Cornélio não adorava os deuses do Capitólio. Ele temia ao Deus de Israel. Não como um convertido, não como um judeu, ele era gentio, um estrangeiro à aliança. Mas sua alma havia reconhecido uma verdade que transcendia sua cultura, sua educação, seu posto. Ele orava. Dia e noite, ele orava. E com suas próprias mãos distribuía esmolas generosas aos pobres de sua cidade, não por obrigação política, mas porque havia misericórdia genuína dentro dele. Era como se ele estivesse esperando por algo, sem saber exatamente pelo quê. E então chegou a tarde do 9º horário, por volta das 3 horas da tarde, quando Cornélio estava em oração. Os soldados estavam em seus postos, a casa estava quieta, e de repente o ar ao seu redor mudou. Uma figura apareceu. Não havia como confundir, não era um sonho, não era a exaustão ou o calor da tarde. O brilho era real, a presença era real. E o homem mais poderoso da cidade, o comandante de 100 guerreiros, ficou paralisado de espanto e de medo. Cornélio. A voz disse seu nome como se o conhecesse desde antes do mundo existir. Cornélio ergueu o olhar trêmulo e perguntou: "O que é, Senhor?" E a resposta que veio em seguida era a última coisa que ele esperava ouvir. Não uma punição, não uma exigência, mas palavras que devem ter ecoado dentro dele como o som de uma porta pesada sendo aberta pela primeira vez. As tuas orações e as tuas esmolas subiram como memorial diante de Deus. Deus havia ouvido cada oração silenciosa nas madrugadas, cada moeda colocada na mão de um pobre, cada momento em que Cornélio havia escolhido a misericórdia quando o mundo ao redor dele escolhia a força. Nada disso havia sido esquecido. Então veio a ordem: "Manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado em Jope, na casa de um certo Simão curtidor, que mora perto do mar. Ele te dirá o que deves fazer." A visão desapareceu. Cornélio ficou ali, de joelhos, com o coração acelerado e os olhos úmidos. Sem hesitar por um único segundo, ele chamou 2 de seus servos e um soldado de confiança, explicou a eles tudo o que havia visto e os enviou para Jope, porque quando Deus fala, Cornélio obedecia. Enquanto isso, a 40 quilômetros dali, em Jope, um homem estava no terraço de uma casa à beira-mar. Pedro, o pescador que havia se tornado apóstolo, o homem que havia negado a Jesus 3 vezes e depois pregado para 3.000 pessoas em um único dia. Pedro estava orando naquela mesma tarde e estava com fome, esperando que a comida fosse preparada, quando algo estranho começou a acontecer. Uma espécie de transe tomou conta dele, e ele viu o céu se abrir. Algo como um grande lençol branco desceu preso pelas 4 pontas, e dentro dele havia todo tipo de animal: quadrúpedes, répteis, aves, animais que a lei judaica considerava imundos. E então veio a voz: "Levanta-te, Pedro, mata e come."
Pedro recuou com horror. De modo algum, Senhor, porque nunca comi nada comum ou imundo. Mas a voz respondeu com palavras que sacudiriam os alicerces de toda a sua formação religiosa. O que Deus purificou, não o chames tu comum. Isso aconteceu 3 vezes, e o lençol foi recolhido ao céu. Pedro ficou ali, confuso e perturbado, tentando entender o que aquela visão significava, quando ouviu o barulho de homens batendo a porta lá embaixo. 3 homens de Cesareia perguntando por ele, e o Espírito Santo falou diretamente ao seu coração. Desce e vai com eles sem hesitar, porque fui eu que os enviei. Era a resposta. A visão não era sobre comida, era sobre gente. Quando Pedro chegou a Cesareia no dia seguinte, Cornélio o estava esperando. Ele havia reunido toda a sua família, seus parentes íntimos, seus amigos mais próximos. A casa estava cheia, e quando Pedro entrou, Cornélio caiu aos seus pés em reverência. Pedro o levantou imediatamente. Levanta-te, eu também sou apenas um homem. E então, Pedro disse algo que revelava o quanto ele havia sido transformado pela visão no terraço. Vós sabeis que a um judeu não é lícito associar-se com o estrangeiro ou visitá-lo. Mas Deus me mostrou que a nenhum homem devo chamar comum ou imundo. A sala ficou em silêncio. Cornélio então contou tudo sobre o anjo, sobre a visão, sobre o nome de Pedro e o endereço que havia recebido de maneira sobrenatural. E Pedro, olhando para aquela sala cheia de rostos romanos, rostos que em outro tempo ele jamais teria entrado para visitar, sentiu algo se acomodar dentro de si. Ele começou a falar. Falou de Jesus de Nazaré, do batismo de João, do ungimento do Espírito Santo, dos milagres, da crucificação, da ressurreição, do fato de que Deus havia levantado Jesus dos mortos e que todos os que creem nele recebem perdão dos pecados pelo seu nome. E então aconteceu algo que ninguém naquela sala esperava. Enquanto Pedro ainda falava, antes mesmo do fim do sermão, antes do convite, antes de qualquer ritual, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Os judeus que haviam viajado com Pedro ficaram atônitos, porque os gentios, aqueles romanos, aqueles estrangeiros, estavam falando em línguas e glorificando a Deus do mesmo jeito que eles próprios haviam feito no dia de Pentecostes. O mesmo fogo, a mesma presença, a mesma dádiva. Pedro olhou para os seus companheiros e depois olhou para Cornélio. E nas suas palavras havia uma espécie de maravilha que ia além da teologia, além da tradição, além de tudo o que ele havia aprendido. Pode alguém recusar a água do batismo a estes que receberam o Espírito Santo como nós? E ali, naquela casa em Cesareia, os 2 mundos que nunca deveriam se encontrar, o judeu e o gentio, o conquistado e o conquistador, foram unidos por algo que nenhum império poderia fabricar e nenhuma lei poderia conter. Naquele dia, Deus deixou absolutamente claro que a mensagem de Jesus não pertencia a um povo, a uma nação, a uma raça, a uma cultura. Ela pertencia a toda pessoa que teme a Deus e age com justiça, venha ela de onde vier. As orações de Cornélio foram ouvidas não porque ele era romano ou porque era poderoso, mas porque ele tinha um coração genuíno diante de Deus. E talvez a maior pergunta que essa história nos faça não seja sobre Cornélio ou sobre Pedro. Talvez a pergunta seja sobre nós. Você tem orado? Você tem agido com misericórdia nos momentos em que ninguém está olhando? Porque se a história de Cornélio nos ensina alguma coisa, é que Deus ouve, Deus vê e Deus responde, mesmo quando você ainda não sabe ao certo pelo que está esperando.